Bom, muito boa noite, então, às senhoras e aos senhores que nos assistem. Estamos ao vivo pelo canal da Subseção de Pelotas no YouTube e também pela nossa página no Facebook. Estamos dando início a mais um evento organizado pela Comissão da Advocacia Trabalhista. Estamos eu e a doutora Jaqueline Signorini, nossa presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista, neste evento que está sendo transmitido simultaneamente. Estamos aqui na sede da Subseção de Pelotas, com o nosso auditório, que devemos ter aqui umas 30, 40 pessoas presencialmente nos acompanhando aqui nesta noite, e também as pessoas que nos assistem online a partir dos nossos canais no YouTube e também no Facebook. Aquelas que não conseguirem nos acompanhar ao vivo, este vídeo ficará gravado e salvo na aba de vídeos da Subseção de Pelotas no YouTube. Hoje nós estamos já recebendo o desembargador Ricardo Fraga aqui na nossa transmissão, e em breve passarei a palavra à doutora Jaqueline para que faça a apresentação do tema escolhido para esta noite e também para a apresentação do nosso convidado, a quem desde já eu agradeço por ter aceitado o convite, desembargador Ricardo, por estar aqui conosco, né? E é um privilégio tê-lo aqui na nossa subseção de Pelotas, embora não presencialmente, mas aqui conosco, para que possa falar para a advocacia, essencialmente para os colegas, advogadas e advogados que atuam diariamente na Justiça do Trabalho. Nós enviamos também o convite para estar participando dessa palestra, na audiência dessa palestra, para os magistrados das varas do trabalho aqui de Pelotas, e todos eles se mostraram muito contentes com a temática que escolhemos para debater na noite de hoje, até porque é um assunto que precisa ser estudado e trabalhado, não só pela advocacia, mas pela magistratura também, porque, enfim, isso é da diária, da nossa atuação profissional, seja na advocacia, seja no campo da magistratura. Então, agradeço também aos colegas magistrados e magistradas aqui da nossa cidade que manifestaram a felicidade de poder participar no evento de hoje. Menciono a doutora Cacilda, a doutora Ana Ilka, a doutora Ana Carolina, que especialmente elas três se mostraram muito felizes e satisfeitas com a possibilidade de nós debatermos aqui essa temática, e já estamos até, desembargador Ricardo, pensando em montarmos grupos de estudo para poder nos aprofundar, sobretudo nesses temas que estão sendo aprovados pelo TST, que são muitos já, o TST fez uma centena já de temas que estão sendo aprovados, então o estudo é muito necessário. Então, não irei me alongar nas saudações, passo a palavra à nossa colega, a doutora Jaqueline, para que possa fazer uma breve apresentação, e aí em seguida lhe passaremos a palavra. Então, boa noite a todas e todos aqui presentes no auditório da OAB. Boa noite a quem nos assiste pelo YouTube, pelas redes, e boa noite especial ao Dr. Ricardo, que aceitou gentilmente o convite para falar sobre esses temas tão importantes, para nós da Justiça do Trabalho, esse mundo do trabalho que é tão dinâmico, e essa dinâmica que vem nos engolindo nesses últimos tempos, Então, eu vou apresentar o Dr. Ricardo. Ele é presidente da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho, ingressou no cargo de juiz do trabalho em 1985, foi promovido ao cargo de desembargador em janeiro de 2003, participou, escreveu e coordenou diversos livros com a temática dos direitos sociais, a nova Constituição e direito do trabalho. É associado da ANAMATRA, foi coordenador dos juízes substitutos, secretário de informática, segundo secretário, presidente e vice-presidente e secretário da valorização profissional. Participou de inúmeras comissões do TRT, tendo sido vice-presidente no biênio 2017-2019. Atualmente preside, então, a terceira turma e integra a seção de dissídios coletivos. A todos, então, uma boa noite. Certamente sairemos daqui com diversos esclarecimentos e possivelmente com algumas dúvidas também, que elas fazem parte do processo de aprendizado e de questionamento. E agradecemos muito, então,
com a palavra, doutor Ricardo. É uma satisfação participar desse evento. Cumprimento e agradeço o convite que me foi formulado através da doutora Jaqueline. Tivemos vários contatos nesses dias, agradeço a doutora Jaqueline, o doutor Victor hoje. Mencionar, porque acredito que participe dessa comissão, o doutor Rubens Velhinho, e eu trabalhei na 9ª vara, inicialmente 9ª Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Alegre, com o pai, doutor Rubens Velhinho, o Rubens Velhinho, que era diretor de secretaria. E cumprimentar também os colegas, além do convite feito pela doutora Jaqueline, eu enviei um reforço de convite, e para o colega Gastal, Frederico, Ângela, Cacilda, que vejo que está no online, a Simone Ruas, a Ana Carolina Schild, a Ana Ilka, o Daniel Voltan e o Edenilson, e mais algum colega, né, de fora de Pelotas que esteja. E a satisfação é grande mesmo. Eu já trabalhei em Pelotas como juiz substituto mais de uma vez e fui titular em Rio Grande. Em Rio Grande fui titular por meio ano. Então, são cidades importantes para mim pessoalmente, né, e para todos no estado. São cidades que têm um significado cultural no nosso estado. Acredito que o tempo aí esteja igual aqui em Porto Alegre, talvez até pior, chuvoso e frio. Então, vou começar de uma maneira diferente, doutor Vitor, porque nós queremos que todos fiquem até o fim. Mas pode ser que alguém não possa e canse, então já vou iniciar dando a conclusão. E vou dar 2 conclusões, que a pessoa pode escolher e sair daqui com a conclusão A ou B. Uma conclusão A para quem for pessimista, e uma conclusão B para quem for otimista. Para quem for pessimista, o convidado fez mais pergunta do que resposta, não deu nenhuma dica de distinção, não adivinhou nenhum tema que vai ser padronizado, não sabia adivinhar, e é isso. Mais perguntou do que respondeu, nenhuma dica e não adivinhou nenhum tema. E para quem for otimista, uma outra versão. O convidado foi transparente, falou os livros que está lendo, foi sincero, apontou rumos quando achava que sabia o rumo, e quando não sabia o rumo, disse que não sabia. Então, foi transparente e sincero, e foi muito bom o convidado. Então, pode escolher, né, a versão A ou B. Esse tema nosso, eu tenho utilizado a expressão padronização da jurisprudência, que é o termo que o professor e desembargador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro utiliza, Alexandre Freitas Câmara. Ele tem livro sobre o tema e ele diz que o termo correto é padronização. Aparece no CPC umas 2 vezes ou mais e todas as outras denominações não são corretas, porque súmula vinculante é só aquelas que têm o quórum qualificado do Supremo, que está na Constituição. Todos os outros adjetivos têm problemas, né? Precedente, nem sempre é precedente, às vezes é depois, obrigatório, não é essa a palavra correta, enfim, os vários adjetivos que você tem utilizado, ele acha que tem problemas. Então, o termo que eu tenho mais utilizado, e a doutora Jaqueline aceitou em colocar como título nosso hoje, é padronização da jurisprudência. E aí já começamos direto, lá no meio do tema. Nem toda decisão serve para padronização, porque às vezes alguma decisão faz um debate muito restrito, muito específico do caso, e aí não serve para padronizar. Ou então, porque o primeiro caso é uma exceção, aí não se tira a regra ao julgar uma exceção. E nós temos um exemplo do primeiro caso que era a exceção. Quando o Supremo decidiu sobre o direito ao sigilo, ao esquecimento, direito ao esquecimento, em todo o mundo existe o direito ao esquecimento. Tem o texto do professor Ingo Sarlete, aqui do Estado, falando que em outros países existe o direito ao esquecimento. Mas naquele primeiro caso que o Supremo julgava, era um caso que interessava a sociedade, porque tinha que ver o combate ao racismo, e interessa a sociedade brasileira conhecer a sua história. Então, naquele caso, não havia direito ao esquecimento.
E o Supremo fez uma súmula estranha, porque tem mais itens sobre a exceção do que sobre a regra. Porque o Supremo fez isso. Julgou um caso excepcional por primeira vez. Ali não tinha direito de esquecimento, mas a regra no mundo é o direito de esquecimento. E a própria súmula do Supremo deixa entender isso. O Michele Tarufo, da Itália, e é importante nós mencionarmos o Tarufo da Itália, porque um país da civil law, né? Um país da civil law participa desse debate nosso e diz, com muita clareza, em 2012, né, há bastante tempo, no início desse debate do maior uso da jurisprudência, ele diz que a função do primeiro juiz é diferente da função dos demais juízes. O primeiro juiz tem que julgar o primeiro caso, com um debate mais amplo possível, e decidir o primeiro caso, mas fazer o debate mais amplo possível, sem adivinhar os casos posteriores. Ele julga só o primeiro caso, mas de preferência fazer o debate mais amplo possível, que vai servir para os demais casos que ele não julga. Ele só julga o primeiro e faz o debate mais amplo possível para que esse julgamento sirva para os demais. E por que tudo isto? Porque nós sabemos que os legislativos no Brasil e no Ocidente, não sei como é que é no Oriente, o legislativo no Brasil e no Ocidente todo tem dificuldade, porque a sociedade nossa se torna cada vez mais complexas e com transformações econômicas e sociais em velocidade cada vez mais intensa, e os legislativos não conseguem obter consenso para fazer leis claras, se é que algum dia fizeram leis claras. Mas, enfim, a dificuldade legislativa é cada vez maior. E aí, o judiciário tem que organizar a sua jurisprudência. Mas não é fácil a nossa tarefa. Não é fácil a nossa tarefa. Tem um texto muito interessante, muito bem organizado, pelo professor e advogado de São Paulo, Estevão Malê, advogado trabalhista e professor na USP, sobre a interpretação da jurisprudência. E é um texto dele escrito antes do CPC atual. Então, ele dá alguns critérios ali. Quando uma padronização da jurisprudência apenas interpreta, ela vale desde sempre. Quando ela apresenta um requisito, ela vale a partir dali. Então, um texto muito bem organizado, belíssimo, que acho que é exauriente do debate que havia antes do CPC atual. Depois do atual CPC, eu assisti uma palestra na Emerge, a Escola de Administratura do Rio de Janeiro, do Humberto Teodoro Júnior, de Minas, e Tereza Arruda Alvim. Este link eu não achei para passar para a doutora Jaqueline. A maioria dos outros links que eu vou falar hoje aqui, eu passei para a doutora Jaqueline e ela pode repassar, né, aos interessados. Esse da Emerge eu não achei, mas não é difícil, é só entrar Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, Emerge, Humberto Teodoro Júnior e Tereza Arruda Alvim. Os dois disseram que toda padronização tem que ter modulação. Um deles, não lembro qual, disse que isso é função do primeiro juiz. E o outro disse que é a função dos posteriores juízes, que dizem se aquele julgamento anterior serve ou não. Mas, enfim, os dois disseram que toda padronização tem que ter uma modulação. Porque a jurisprudência está fazendo algo que antigamente a lei fazia. Ela está chegando perto do detalhamento. Vejam só o que eu disse agora há pouquinho. Espero que o Dr. Vitor não esteja gravando tudo que eu digo. A jurisprudência está fazendo uma função que antes a lei fazia. A jurisdição, a decisão. E aí eu vou dizer outra frase também perigosa. Espero que só tenha advogado na plateia e não tenha professor. Tem mais advogado ou mais professor, doutor Vitor? Mais advogados. Basicamente advogados. Que bom, que bom. Professor tem poucos, então, mas são nós.
Estão infiltrados aqui. Quando você padroniza, você está numa instância jurisdicional. Você está numa instância jurisdicional. Mas você está muito perto de uma instância administrativa. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que nos deixou há pouco, que foi desembargador no Tribunal de Justiça e ministro do Superior Tribunal de Justiça, tinha um trabalho belíssimo na padronização das jurisprudências da STJ. E ele falou na nossa escola judicial, e esse link eu deixei para a doutora Caroline, ele falou na nossa escola judicial aqui do Rio Grande do Sul, que tem que haver uma interlocução entre os tribunais. Este tema precisa ser padronizado. Aquele outro tema não precisa. Este tema vai se repetir. Esse tema não vai se repetir. Os casos são muito diversos, não tem como padronizar. Tem que haver uma interlocução entre os tribunais. É uma interlocução, é uma atividade administrativa, né? É uma atividade administrativa. Quando o juiz pergunta para o advogado, o senhor vai ajuizar vários processos dessa matéria, eu vou fazer um modelo de texto. Essa conversa é uma conversa administrativa, né? Não é jurisdicional. Então, né, nós já estamos com funções um pouquinho diferentes. E aí, doutor Vitor, doutora Jaqueline, eu daqui um pouquinho vou procurar fazer um debate mais amplo possível do papel do direito. O que está em jogo hoje no Ocidente é a função do direito, é a função do judiciário, é o nosso papel social enquanto profissionais do direito. Juiz, advogado, promotor, servidor, qual é a nossa função? Qual é a função do direito? Já vamos lá e vou apresentar um livro daqui um pouquinho. E nesse meio tempo tem que ver qual é a função do juiz e a função do profissional advogado. A função do juiz é julgar, é organizar, de preferência harmonizar um julgamento com o outro. Casos parecidos tem que julgar parecido, casos diferentes tem que julgar diferente. É procurar uma mínima harmonização, como diz o CPC. Qual é o papel do advogado? É outro. É trazer vida para dentro dos tribunais. É a pulsão de vida. É trazer a pulsão de vida, é trazer a realidade para o tribunal. O caso do meu cliente é diferente. Eu quero mostrar para o senhor que o caso do meu cliente aconteceu só com ele. Essa é a função do advogado, trazer a vida para dentro dos tribunais. O artigo 133, que nós temos dificuldade de aceitar, é belíssimo. Ele dá a função para o advogado. O advogado é essencial. É o advogado que traz vida para dentro dos tribunais. E o juiz tenta organizar aquilo. É diferente a função de um e do outro. A função do advogado é dizer, o meu caso é diferente. O meu cliente está pulsando, tem vida lá na realidade ao redor do meu cliente. E o juiz tenta organizar isso. Não é bem a função do professor. O professor tem uma outra terceira função, que é realmente harmonizar e organizar esse conhecimento todo. Então, advogado é uma função, o juiz é outra e o professor é outra. Eu participei de alguns textos com o colega Luiz Alberto de Vargas, que os senhores conhecem, trabalhou muito em Pelotas. Então, nós temos uns 4 textos tentando ver a diferença entre sentença e acórdão, decisão judicial e súmula, papel do juiz e do advogado, papel do juiz e do professor. São funções um pouco diferentes. E nós todos temos que ver qual é a função do direito nos dias atuais. Um livro belíssimo, de 2023, Fábio Ulloa Coelho, que nós conhecemos como professor de Direito Comercial. Ele escreveu um livro, Conflito, Origem do Direito. Veja só, um professor de Direito Comercial. Nós conhecemos o Fábio Ulloa Coelho daqueles debates sobre a desconsideração, os textos antigos ainda.
antes do CPC atual, sobre a desconsideração da personalidade jurídica e outros temas. Então, ele escreveu agora um livro, né, quase que na área da filosofia, de 2023, Conflito, a origem do direito. O direito como alternativa de estratégia evolucionista da espécie humana. O direito tem a ver com a evolução da espécie humana. Ele propõe uma nova abordagem do direito, entendido como sistema social de tratamento dos conflitos de interesse. É um sistema social para tratar os conflitos, e não mais aquilo que aprendemos nas faculdades, o portentoso meio institucional que organiza toda a sociedade com uma ordem racional. Não é uma ordem racional. Os conflitos do vizinho A com B é diferente do conflito do vizinho C com o D. O direito é um poderoso, o direito poderoso, onipresente, asséptico, científico, ordenador da sociedade racional, encarnado nas aulas dos professores, não me comovia. Um professor de direito comercial dizendo isso. O direito onipresente, racional, não me comovia. Não são as regras, as leis, as broncas dos pais, os mandos dos chefes, os semáforos. Não são eles que organizam a sociedade. Eles não organizam a sociedade suficientemente. O que organiza são os valores que nós construímos nas relações de umas pessoas com as outras. É na lida dos conflitos é que nós vamos organizando esses valores. Os humanos, a espécie humana, passou progressivamente a empoderar o mais fraco. Um professor de direito comercial está dizendo isso. A evolução da espécie humana é o empoderamento do mais fraco. A nossa espécie mudou a regra que o mais forte ganha todas as disputas. A evolução da espécie humana mudou a regra que o mais forte vence todas as disputas. É essa a nossa evolução. É esse o nosso papel enquanto profissionais do direito. E aí ele vai até para a antropologia, ele começa como direito, filosofia, e vai para a antropologia, e tem certos pássaros que, em vez de fugir, a principal função dele é avisar os outros pássaros. Tem certos caçadores indígenas que o caçador não come a caça, que é para preservar a harmonia dele com aquela espécie caçada, senão ele não consegue fazer outra caça. Então ele caça, mas esse alimento passa para o resto da tribo. Ele não pode comer aquele alimento, senão ele perde a harmonia com a espécie objeto da caçada. Um professor de direito comercial está dizendo isso. Eu recebi hoje um livro daquele filósofo sul-coreano que estuda na Alemanha, que é autor da Sociedade do Cansaço. Eu recebi hoje um livro mais recente dele, as letras são grandes aqui, o desaparecimento dos rituais. O desaparecimento dos rituais. Ele diz que os duelos antigos são diferentes das guerras com drones atuais, porque nos duelos antigos, os dueladores, os que duelavam, tinham uma preocupação de vencer o duelo e obter o reconhecimento da comunidade ou dos deuses. Então, não servia vencer um duelo desrespeitando as regras. Tinha que vencer o duelo respeitando as regras, que é para ter o reconhecimento da comunidade e dos deuses, do sagrado. E hoje, a guerra com os drones não tem uma instância superior. Então, o reconhecimento pouco serve. O que serve é ganhar por ganhar. Não tem regra. As guerras atuais não têm regra. Pode bombardear hospital, pode incendiar ambulância, não tem regra, porque não tem uma instância superior a quem obteve o reconhecimento. Terrível, terrível. A diferença entre os duelos
e as Guerras de Drones. Byung-Chul Han é o autor da Sociedade do Cansaço. Então, vejam só a situação que nós, profissionais do direito, estamos. Doutora Jaqueline, metade do meu tempo já foi. E não se preocupe, porque eu obedeço o tempo, acho que mais 20 minutos, eu acho que eu consigo encerrar. E eu fiz uma mágica para não falar demais hoje. Eu coloquei um doce no canto da mesa e vai me dando vontade de comer, então em seguidinha eu vou parar de falar, que é para poder comer o doce. Um outro livro, Ricardo Campos, Metamorfoses do Direito Global. Metamorfoses do Direito Global. A sociedade nossa está cada vez mais construída sobre bases provisórias. Tem uma nova categoria temporal, a categoria da expectativa. Nós temos um futuro cada vez mais incerto e um passado que não pode mais ser assegurado por si próprio. O direito tem que construir e fomentar indiretamente uma ordem minimamente estável para além da tradição. É necessário que o direito forme uma ordem dinâmica de permanente mudança. Uma ordem de permanente mudança. E esse professor fez os estudos dele na Alemanha. É um livro recente de 2022. O direito torna possível ter certeza sobre o futuro diante de sua inerente incerteza. Nós, profissionais de direito, temos que construir a certeza diante de uma inerente incerteza dos tempos atuais. Nós temos que estabilizar as expectativas. Estabilizar as expectativas. É necessário transformar as condições de possibilidade do direito propriamente dito, como também a modificação da sua própria função. A própria função do direito é diferente do que foi um tempo atrás. Aí tem um juiz do Rio Grande do Norte, também não é trabalhista, é um juiz de direito, o cérebro que julga. As memórias dissolvem-se, mutam-se e se fundem com o tempo. E nós não percebemos isso porque não existe uma memória do esquecimento. Apesar de sentirmos a certeza como fruto de uma escolha racional, consciente, ela vem mais vezes das emoções. Tanto a certeza como a sensação de correção se originam de mecanismos cerebrais que não se submetem à razão. A certeza que nós obtivemos em vários temas não vem da razão, vem da emoção. Na Finlândia, não se dá pena criminal por ano, se dá pena criminal por dia, para o julgador ver, sentir o que ele está fazendo. Está condenando o réu em dias. Pode dar quantos dias quiser, mas a decisão é contada em dias. Então vejam só, doutora Jaqueline, doutor Vitor e todos que nos ouvem. Padronizar a jurisprudência. Nós todos aqui certamente concordamos que não precisa fazer um sorriso ao entrar numa sala de audiência. Se o doutor Vitor colocar em votação, vai ser unânime aqui. Não precisa dar um sorriso ao entrar em sala de audiência. Mas não vamos fazer uma súmula dizendo isso, porque algum dia vai ser necessário dar um sorriso ao encontrar um colega. Algum dia vai ser necessário um advogado encontra um outro, encontra o juiz encontra o promotor. Em primeiro lugar, tem que dar um sorriso. Algum dia vai ser assim. Então, não vamos fazer uma súmula. Embora hoje seja unânime, não é necessário dar um sorriso e entrar em sala de audiência. No nosso tema, se colocar em votação hoje, o doutor Vitor vai ter unanimidade. Não precisa, dia 29, a empresa dizer que vai pagar. Não precisa, dia 29 não precisa dizer que o dinheiro está separado. Mas algum dia vai ser necessário a empresa dizer, dia 29,
o salário já está separado, vai ser pago amanhã, depois da manhã, não se preocupe. Hoje é dia 29, o salário já está separado ali, pode ficar tranquilo. Algum dia vai ter uma lei, uma padronização jurisprudencial dizendo isso. Um pouco disso que eu falei há pouco tem a ver com o curso que eu estou fazendo na Fundação do Ministério Público sobre neurociência e conciliações, porque eu estou numa atividade no Tribunal sobre conciliações, então estou fazendo esse curso na Fundação do Ministério Público sobre neurociência. Tem aprendizados importantes sobre as emoções, como é que se obtém a certeza, não é só pela razão. E acompanho muito aquele neurocientista Miguel Nicoleles, autor do livro de ficção, Nada Será Como Antes, e faz várias palestras, e é um neurocientista reconhecido em todo o mundo, e ele diz que as máquinas não tomarão o nosso lugar. Existe experiência com organoides, mas isso é muito incipiente, ele não vê as máquinas tomando o nosso lugar. Nós temos que ter todo o cuidado para que nós não passemos a nos comportar como se fôssemos máquinas. Aplico a súmula tal, aplico a padronização X, não precisa dar sorriso, entrar na sala de audiência, vou olhar com cara feia, não tem lei que diga. Nós não podemos nos transformarmos em máquinas. Ele diz que é pequeno o risco das máquinas tomarem o nosso lugar, mas é grande o risco de nós nos transformando em máquina. Eu fiz reunião no gabinete a semana passada, retrasada, para discutir essas padronizações. Eu espero que o Dr. Vitor apague essa fala nossa aqui, que não fique gravado. Cada assistente tinha 5 minutos para apresentar 15 temas. Cada assistente tinha que apresentar 15 temas em 5 minutos. Alguns apresentaram em 6, outros em 5,5. 15 temas em 5 minutos. Quando nós terminamos a reunião, vencemos 150 temas, já tinham mais 60. Marcamos uma reunião que seria hoje, teve que ser adiada, né, porque nem todos conseguiram aproveitar. E a assessora pediu para a inteligência artificial resumir os temas dela. E a inteligência artificial resumiu os 15 temas dela. Eu vi o gráfico colorido, bonito, leu o acordo, pesquisou a jurisprudência parecida, mas 31 folhas. Ela não poderia apresentar em 5 minutos. Ela pediu para a inteligência artificial resumir. A inteligência artificial disse: vai tomar um cafezinho que daqui 5 minutos eu te dou. E deu uma outra versão para ela apresentar em 5 minutos. Esse resumo é possível apresentar em 5 minutos. A loucura que é isso. Doutor Vitor, apague essa fala depois daqui, apague isso. A loucura que é isso. A loucura que é isso. Eu fiz, doutora Jaqueline, e pode passar, para quem tiver interesse, dentre os 215, quais são os 50 temas que mais se repetem no Estado. Né? Dentre os 215, que nós todos temos que ler os 215, eu fiz uma lista dos 50 que mais se repete aqui no Estado. Eu acho que vale, né, quem for ler, começar por esses 50. E eu não repassei para a doutora Jaqueline porque eu não consegui autorização do autor, mas já tem, eu vi mas de seguidinha vai aparecer nos sites uma organização desses 215 temas por assunto. Eu acho que fica mais fácil de estudar e até de memorizar. Em vez de ler em ordem numérica, ler por assunto. Né? Assim que eu conseguir que o autor desse resumo autorize, eu passo para a doutora Jaqueline, mas de seguidinha esses sites vão fazer essa organização, né? Organizar os 215 temas por assunto. Aí eu acho que fica mais fácil estudar e trabalhar. Ó, o Doce está me chamando ali, ó.
O livro que eu participei, um livro com 18 autores, tem 3 textos sobre padronização da jurisprudência. Eu apresentei a doutora Jaqueline, e ela pode tirar xerox à vontade, porque o objetivo desse livro não é o lucro. O objetivo desse livro é organizar o debate. Então, a doutora Jaqueline pode passar xerox para quem quiser, os 3 capítulos finais sobre esse nosso tema aqui de padronização da jurisprudência, né? Acho que tem pesquisa interessante ali, inclusive com decisão dos Estados Unidos. Em Nova York teve uma decisão o ano passado, que o uso de arma, que está permitido na emenda americana, desde 1700, não é o mesmo que o uso de metralhadora automática. Então, a emenda americana lá original permite que cada um tenha uma pistola, mas não permite que cada um tenha uma metralhadora automática. Isso foi uma decisão de Nova York o ano passado. Então, tem uma pesquisa interessante ali, a Jaqueline está autorizada a tirar xerox. E, doutores, eu aprendi com Paulo Orval, que é um colega que já não está mais conosco. Ele não gostava de juiz escrevendo livro e fazendo palestra, porque o juiz fala o que pensa e depois sai dali e vai julgar um caso que é excepcional. E aí, no caso que é excepcional, vai dizer tudo o contrário do que ele disse na palestra, que ele escreveu no livro. Então, ele recomendava que o juiz não fizesse palestra, nem escrevesse livro, que só fosse em evento público para dizer a bibliografia sua, o que está lendo, e qual é os autores que está lendo. E então, eu digo aos senhores, esse livro que eu mencionei hoje aqui, e a maioria dos livros que eu leio, estão nas minhas redes, especialmente no Instagram, e ali eu tenho alguns trechos do livro, né, lidos, e esses que eu mencionei aqui estão ali no Instagram, o Juiz de Natal, o professor de Direito Comercial, o Ricardo Campos, que é professor que estudou na Alemanha, está ali a minha bibliografia. E, obedecendo Paulo Orval, é isso, o meu objetivo aqui aos senhores é dizer os livros que eu estou lendo e falar o menos possível, porque eu posso sair daqui e amanhã ter que julgar um caso que seja exceção de tudo isso que nós estamos falando. Obrigado pela atenção e muito obrigado pelo convite, doutor Vitor. Obrigado, desembargador Ricardo. Queria agradecer em nome da nossa subseção, né, ter aceitado esse convite, trazer, enfim, essas reflexões, né, que o senhor nos traz nessa noite, essa sua preocupação, né, de nos fazer pensar. Quem o acompanha já há algum tempo, né, e já teve já participou de sessões de julgamento na terceira turma, sabe que o senhor já há muito tempo abre às vezes as sessões convidando alguém para debater algum assunto, leva algum, né, professor ou algum colega magistrado para que aborde algum tema. O senhor fazia isso já há um tempo atrás, antes mesmo das sessões telepresenciais, acho que até antes do senhor ter sido vice-presidente do tribunal. Me recordo uma vez que eu estava na terceira turma e o senhor convidou um colega para falar sobre matemática. Enfim, acho que é importante essa interlocução, né, entre a academia e a magistratura e a advocacia. E eu queria só, até para animar os colegas que acompanharam aqui atentamente também, fazer um questionamento. Na semana retrasada, acho que foi, eu estava aguardando para fazer uma sustentação oral na 4ª turma do TST, e o presidente da turma, o ministro Ives Gandra, iniciou a sessão louvando, né, a aprovação de mais umas dezenas de temas vinculantes, né, por parte do TST, porque ele entendia que aquele tribunal tinha como dever pacificar, obviamente, a jurisprudência trabalhista no país, mas criar teses para que pudesse, de certa forma, filtrar o grande número de recursos e etc. E salientava que essas teses deveriam ser fruto de temas que já se encontravam pacificados nas turmas do TST, né, na SDI, etc. E essa semana, até relendo os temas afetados para julgamento pelo pleno do TST, eu verifiquei que há alguns temas que foram afetados para a criação de teses vinculantes, né, que são, embora a crítica que se faça, o judiciário tem que atender, né, e julgar em conformidade com esses temas,
verifiquei que há pelo menos 1 ou 2 temas que foram afetados pelo TST que não são fruto de jurisprudência pacificada nas turmas daquele tribunal. Então, quer dizer, aquilo que inicialmente começou como sendo uma iniciativa de selecionar algumas matérias que já eram objeto de jurisprudência reiterada e pacificada nas 8 turmas do TST, na SDI, etc., né, para que formasse, né, um enunciado vinculante. Agora, o próprio TST já tem ampliado isso, trazendo para análise do Pleno, afetando ao Pleno, temas que não estão pacificados na jurisprudência e que certamente, se forem à análise dos ministros, serão aprovados com ressalva daqueles que entendem de forma diversa ou até com votos vencidos, embora não tenham feito isso, até para evitar uma dissonância no tribunal, mas ressalvam os entendimentos quando a turma julga de forma diversa. Eu queria que o senhor nos falasse um pouco de qual é a sua percepção sobre essa prática. Eu vejo isso de forma muito preocupante, porque não externa, na verdade, o entendimento unânime ou pacificado do tribunal, e eu acho até que desvirtua um pouco a finalidade dessa ferramenta, né, de padronização de jurisprudência, e eu queria que o senhor pudesse, né, se puder, enfim, comentar um pouco sobre essa dinâmica. Importante a consideração do Dr. Vitor, importante. Eu vou tentar resumir o que eu tentei dizer antes. Primeiro, é saudável que o TST faça essa organização da jurisprudência, mas a gente tem que entender o que nós estamos fazendo, qual é o momento histórico que nós estamos fazendo. Resumo, bem resumido o que eu disse antes. O legislativo não consegue, no Brasil e no mundo, no Ocidente, não consegue fazer leis claras e deixa certos temas para a jurisprudência. A jurisprudência tem que ser organizada, tem que ser padronizada. Então, quando faz isso, está fazendo um pouco o que a lei fazia antes. Quando organiza, está tendo uma função jurisdicional e também uma função administrativa. Ora, então não é só a jurisdição, é a legislação. A legislação tem regras próprias. A lei não retroage, a lei tem que ser geral para todos, tem que ser conhecida. Função administrativa tem várias instâncias, tem várias instâncias, uma instância tem que coordenar, ouvir a outra. Então, essa padronização que é salutar, deixa eu só abrir ali por causa de um cachorro. Então, é salutar isso que o TST está fazendo, de organizar a jurisprudência, mas tem que se entender que está fazendo isso jurisdicionalmente, mas um pouco o que a lei fazia antes. Um pouco também numa função administrativa. Quando eu digo que o ministro Sanseverino fala em interlocução entre os tribunais, é uma atividade administrativa. Então, que bom que está padronizando. Mas isso aí não é só a jurisdição. Isso aí é um pouco função legislativa e é um pouco função administrativa. Se for muito função legislativa, tem um texto do professor Araquém de Assis que dizendo que a súmula não pode ser uma regra geral e abstrata, senão o artigo 927 é inconstitucional. E eu fico muito grato em ouvir isso do professor Araquém de Assis, porque eu fui aluno dele no mestrado da PUC, e nós já nos conhecíamos de vista há muito mais tempo, ele como advogado e eu como juiz do trabalho, fizemos alguma audiência, mas eu tinha lembrança dele, ele não tinha lembrança de mim. E aí, como aluno dele na PUC, ele desembargador, né, na época, eu juiz do trabalho, ele em todo início de aula, ele perguntava: o senhor é juiz alternativo?
E digo, não, professora, quem eu sou o juiz do trabalho, a nós interessa cumprir a lei. Era a nossa conversa em todo início de aula. Eu respeito o direito alternativo, professor, mas eu sou juiz do trabalho, a mim interessa fazer cumprir a lei. Pois bem, agora, o ano passado, ele escreveu um artigo. Se a súmula for uma regra geral e abstrata, o artigo 927 é inconstitucional. E esse artigo dele está publicado no livro organizado pelo ministro Gilmar. É o terceiro ou quarto artigo do livro do ministro Gilmar, o artigo do professor Araquém de Assis. Se a súmula for uma regra geral e abstrata, o artigo 927 é inconstitucional. Então, veja só, doutor Vitor, que bom, eu bato palma para isso que o TST está fazendo, desde que o TST saiba que está fazendo um pouco de função legislativa e um pouco de função administrativa. Cheguei perto de responder, não? Online, né? Bom, vamos ver se agradeço o desembargador Ricardo, vamos ver se tem algum colega que gostaria de fazer algum questionamento aqui dos que estão aqui presentes. Alguém tem alguma? Vamos ver se tem alguma, nós temos aqui o chat online, vamos ver se temos alguma, temos aqui várias manifestações, o desembargador Gastal cumprimentando, a doutora Ana Carolina, a doutora Cacilda, colegas advogados, uma série de colegas advogados aqui cumprimentando e agradecendo as indicações dos livros, doutor Velhinho, doutor Augusto Solano, que nos acompanha lá de São Gabriel, querido conselheiro da Ordem, outros colegas aqui da nossa subseção, enfim, os colegas agradecendo e parabenizando pela fala, desembargador. Então, acredito que, não havendo questionamentos, né? Eu, de minha parte, gostaria mais uma vez de agradecer, né? Saímos daqui ainda mais pensativos e reflexivos, né? Isso é importante na nossa prática, de impulsionar e pulsionar o direito do trabalho, né? Os julgamentos e como o senhor disse, né? São os advogados que movimentam, né? Na verdade, nós falamos pela sociedade, né? Pela vida, pelo dinamismo da vida que movimenta o direito e a justiça. Então, agradecer mais uma vez o material que o Dr. Ricardo enviou para mim por e-mail, uma parte já encaminhei para o grupo, né? A gente tem um grupo da comissão aqui de Pelotas, e o livro também. Eu não vou fazer xerox, doutor Ricardo, que agora a gente está digitalizando para economizar as folhas, mas eu digitalizarei e aí vou disponibilizar para os colegas, e agradeço muito. E acho que era isso, né, pessoal? Bom, desembargador Ricardo, eu queria, em nome aqui, então, da nossa subseção, agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco, né, telepresencialmente. Vamos deixar o senhor saborear o seu doce, já vi que o senhor já que gosta, né? Hoje iniciou a Fena Doce, a Feira Nacional do Doce aqui em Pelotas, então já fica o convite para estar aqui, né? E aí o senhor poderá se deliciar com vários outros doces que nós temos aqui na nossa cidade. A feira começou na data de hoje e durará, são 15 dias de feira, então o senhor já fica convidado, já que está em férias, entre a análise de um processo e outro, o senhor pode vir a Pelotas aproveitar e conhecer a nossa Fena Doce. E agradecer mais uma vez pela participação, enfim, pelos esclarecimentos, pelas reflexões que nos trouxe. Foi um privilégio para nós. A casa estará sempre de portas abertas para o senhor, para que possa nos brindar com novas palestras sempre que possível. Muito obrigado. Obrigado, e foi uma satisfação muito grande. Boa noite. Boa noite. Boa noite.